Eu sou Valmir Batalha, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal Brasil Cultura Invisível. Dando prosseguimento à nossa reflexão sobre a questão da mitologia, hoje, nessa segunda parte, falaremos sobre o mito, mais ancorados em Lévi-Strauss, antropólogo, nascido no dia 28 de novembro de 1908 e falecido no dia 30 de outubro de 2009. Lévi-Strauss mergulhou na complexidade dos mitos de diversos povos, do sul até o norte da América. A vasta obra de Lévi-Strauss influenciou e continua a influenciar o pensamento contemporâneo. Diante das ricas narrativas mitológicas, ele desenvolveu um método de análise conhecido como estruturalismo. Para Lévi-Strauss, os mitos produzem preocupações fundamentais das populações que os criam, fazendo uma distinção entre cultura e natureza. Nessa perspectiva, o olhar etnocêntrico não compreenderá o mito. Por quê? Porque o mito ele deve ser visto, deve ser compreendido por dentro e não por fora. Aquele que busca compreender o mito sem mergulhar no mito não conseguirá compreender a dimensão mitológica. No estruturalismo, Lévi-Strauss procura mostrar o pensamento se organiza em torno de posições, por exemplo, quente, frio, dentro, fora, baixo, alto. O estruturalismo é um método quase matemático. Podemos dizer que estruturalismo é a metodologia pela qual elementos da cultura humana devem ser entendidos em face à sua relação com um sistema. Qual esse sistema? O sistema social que envolve uma sociedade, que envolve um povo. O antropólogo fez uma grande reflexão sistemática na arte indígena. A sensibilidade da arte indígena fez com que Lévi-Strauss disse que os indígenas não eram atrasados, e sim diferentes. Diferentemente de outras pessoas que afirmam ainda hoje que os povos indígenas são primitivos, esquecendo que cada povo vive a sua cultura, cada povo vive a sua realidade. Ele chega à conclusão, após analisar cuidadosamente os artefatos, as pinturas corporais, as representações gráficas dos diversos povos indígenas. Para ele chegar a essa conclusão, ele viu o dinamismo e a forma organizacional, cultural de cada povo. Lévi-Strauss observou de perto o conjunto de normas que preservavam em diferentes culturas, como sendo formas inconscientes que se faziam presentes no pensamento e o comportamento das diversas sociedades. Ele, Lévi-Strauss, via nos diversos povos uma estrutura profunda e inconsciente. Se o povo tinha uma estrutura inconsciente, eles reproduziam esta cultura
Para Lévi-Strauss, os mitos, quando vistos por dentro da estrutura de uma sociedade, determinam as condutas morais, a política, as regras, o vestuário, a alimentação e o parentesco. Sem perceber, os envolvidos vivem uma realidade voltada para o mito fundador. Os mitos, para Lévi-Strauss, são estruturados com a linguagem, que comunicam não só a fala, por exemplo, o que significa uma pintura corporal, o que significa um artefato para um determinado povo, o que significa uma burduna para um povo, o que significa um cocar, o que significa a posição do cocar para um povo, o que significa um gesto no terreiro, o que significa a expressão corporal ou a oralidade em um determinado ritual. Assim, vemos que o mito tem uma estrutura linguística que comunica ao outro. E a grande riqueza do antropólogo é que o pensamento mítico não está no homem, mas o próprio homem é que é pensado nos mitos. Vejamos como essa reflexão é amadurecida. E a grande riqueza antropológica no pensamento de Lévi-Strauss é que o mito não está no homem, mas o próprio homem é que é pensado nos mitos. Nas narrativas mitológicas, o homem está. O mito possui vida própria. Ele não precisa de uma validação de uma outra sociedade. Ele não está procurando, ou melhor, ele não está preocupado com a chancela de alguém. Ele desempenha um papel social. O significado do mito está inserido nos diversos acontecimentos de um povo. Ele não está fora do contexto histórico. Pode observar que em toda narrativa mitológica há um povo em movimento. Há alguém que age. Há alguém que faz algo. Assim, nós vemos que o homem precisa estar no mundo físico para ter consciência de si e do outro. O mito ganha unidade e torna-se realidade diante do outro para manter viva a memória entre as diversas sociedades. O mito não é objetivo. Ele utiliza-se de alegorias para comunicar. Ele expressa algo que não está escrito. Cabe a você decifrar o mito. O mito por si fala, ou o mito comunica a você. Mas o mito ele não é direto. Ele verbaliza não só através das suas entranhas, mas ele pode revelar também algo diferente. O homem precisa estar inserido no mundo físico para ter consciência de si e do outro. O mito é capaz de mostrar ao homem que ele não é só, que existe o outro. O mito ganha unidade e torna-se realidade diante do outro para manter viva a memória de uma sociedade ou de um povo. O mito não é objetivo. Ele utiliza-se de alegorias para comunicar. Ele expressa algo que não está escrito. Cabe
a você decifrar o mito. O que é o mito? Como o mito está estruturado? Segundo Lévi-Strauss, o mito está ancorado em cada sociedade. Cada povo constrói a sua mitologia. Cada gesto de um povo comunica. E dentro da história de um povo, o mito está. Esse mito comunica a história dos antepassados, como eles lutaram e como eles se organizaram e como eles resistiram. A mitologia, ela é vasta, ela é rica, cabe a cada um fazer a sua leitura. Lembre-se, não é possível a compreensão do mito com o olhar etnocêntrico. O mito só será possível ser compreendido quando você entra, quando você está na história. É impossível a compreensão do mito simplesmente por uma leitura. É preciso viver o mito para compreender o mito. E assim você verá que a história desse povo não é simplesmente uma falácia. Espero ter contribuído mais uma vez com a sua reflexão. Não esqueça de curtir o nosso canal Brasil Cultura Invisível. No próximo, falaremos um pouco especificamente do mito fundador do povo Pipipã. Até a próxima!